Bom, vamos começar de novo aqui, rapaziada. Vamos fazer aqui a nossa análise semanal, né? Então, a tendência é esta. Estou buscando um teste na razão. É isso que eu estou fazendo. É uma quarta-feira, né? Então, essa é a ideia. Ok. Agora eu vou para o diário. O diário está numa tendência de alta, né, pessoal? Essa tendência aqui é do diário, né? E a razão dessa tendência é esse caboclo aqui, certo? Ok. Então, pessoal, quando a mínima da tendência está acima da mínima da razão, este ponto aqui, para mim, ele é mais relevante, tá? Por quê? Porque se ele toca na razão e fica sem devolver aqui, a probabilidade que nós temos é de fazer isso, né? Obviamente, pessoal, para esse cenário acontecer, o preço tem que fazer assim, ó. O diário, né, ó. Ele tem que fechar aqui, ó. Ele tem que fechar aqui. Deixa eu botar uma linha. Quando eu falo isso, o que que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, que o preço tem que fazer isso aqui, ó, tem que romper, tocar aqui na razão, aqui embaixo, e depois tem que confirmar. Então, isso gera uma probabilidade do preço descer. Agora, quando acontece uma coisa assim, ó, o cara rompe aqui, inverte, e o segundo já faz isso, aí a gente fica na dúvida, né? Mas aí, pessoal, eu não abro exceção, tá? O preço pode ir embora aqui, tá, pessoal? Porque ele já falha sem confirmar a falha. Isso pode subir aqui, ir embora. Pode retomar essa alta aqui, ir embora. Só que tem um detalhe. Quando ele rompe, mesmo ele estando no melhor ponto de compra e faz a falha, você tem que entender que o teu alvo passa a ser esse cara aqui, ó. Porque aqui ele passa a ser um alvo de venda, por causa do rompimento aqui embaixo, tá bom? Ao contrário, e se eu não romper aqui, esse aqui é um alvo também, Nando? É, mas é um alvo de teste, não um alvo para vir embora, entenderam? É um alvo que ele tende a romper, porque ele retomou a alta. Ó. Aqui ele passa muito rapidamente. Agora, se eu devolver, isso aqui é um ponto de venda. Então, quando você compra, quando ele devolve, este alvo é uma coisa, quando ele rompe, e se ele não rompe, este alvo é outra conotação, tá? Tem que tomar cuidado com esse detalhe aí. Bom, então, muito bem, Nato. Então, nós temos esse teste aqui para fazer. Pessoal, essa linha da semana eu não preciso deixar aqui, ó, porque ela está conflitando aí, né, com as outras. Então, eu vou deixar apenas as linhas do diário, os dois testes que ele pode fazer, que é aqui, ó. E eu tenho um outro teste para ser feito, que é aqui, ó. Olha só, porque eu rompi, né, ó. Se eu rompi, qual é a probabilidade hoje? O preço fazer isso, descer para cá. Essa é a probabilidade desse rompimento aqui. Agora, ele só vai fazer isso, né? A nossa ideia é que ele só faça isso se o 120 estiver apoiando a ideia, né? Porque lembre-se, aqui dentro dessa estrutura do diário, pessoal, pode ter este ponto aqui seja um ponto de compra para o preço ir embora. Aqui pode ter o gatilho do 120 aqui dentro que formou. Aqui pode ter dentro do gatilho do 120 o 10 minutos que formou, né? E o preço pode estar num ponto simplesmente para subir, correto? E aí ele não vem para cá fazer os testes.
tá? Mas, olhando só para esse desenho, a gente entende esse movimento aqui, ó, tá bom? É isso. Ah, Nando, ele pode só fazer isso e romper e ir embora? Pode, pode. Mas não é o que normalmente acontece. Normalmente, você tem que pensar assim, se milha compras, esse é o alvo. Passou, este é o alvo. Passou, este é o alvo. Passou, este é o alvo. Passou, é o pagamento da FIP. Pronto. Então, cada vez que o diário fecha, você tem uma pré-análise diferente, né? Então, hoje, a pré-análise nossa é que ele faça o quê? Este movimento. Para isso, eu vou ver dentro desse gatilho que diabo que tem aqui dentro, que estrutura que tem aqui dentro, né? Então, agora eu vou para o 120. Eu vou botar uma Fibo, então, aqui no diário, nesse diário aqui, ó. Vou colocar uma Fibo aqui, ó. E vou lá no 120. Eu quero ver aonde que esse preço está. Ó, quem startou o movimento do 120 foi esse movimento aqui, ó. Esse movimento aí gerou, né? Aquele candle do diário, aliás. Esses 5 candles do 120 aqui, ó. Formou aquele gatilho do diário lá. Tá certo? Então, ele quando formou o gatilho, a tendência já era de alta, ó. Já era de alta. Já era de alta. Hum. O gatilho da impulsão, pessoal, está aqui embaixo. O gatilho da impulsão está embaixo. Olha só. Então, aqui pode ser o teste de 120, né? Vamos botar ali. Então, ele tem coisas para buscar aqui embaixo, né? A princípio. Ele tem coisas para buscar aqui embaixo. Ó. Vou botar uma linha como imã. Então, vou colocar isso aqui como alvo do 120. Lembrando, pessoal, este alvo do 120 aqui, ele não é um alvo de falha. Como assim, Nando? Não é um alvo de falha? O que que eu quero dizer quando eu digo que não é um alvo de falha? Porque não é, ele não está dentro da tendência, pessoal. A tendência do 120 era alta e eu inverti, ó. Eu já sou essa tendênciazinha aqui, ó. Então, o que que eu, né, como trader, olhando aquele diário, o que que eu penso? O que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que este movimentinho aqui quer levar o preço para cá, para falhar e ir a favor do diário. É isso que eu tenho que pensar. Porque a tendência do diário é de alta. Se a tendência do diário é de alta, pessoal, o 120, basta inverter a tendência dele para retomar a alta do diário. Então, quem é que tem que reverter? É esse cara aqui, ó. Esse cara, só esse movimento aqui, ó. Então, isso aqui é um alvo de teste, não é um alvo de falha. Por exemplo, se o 120 descer aqui embaixo, vou tirar agora aqui que não precisa disso. Se o 120 descer assim, ó, por exemplo, ó, rompeu aqui. Ó, eu não preciso dessa linha azul também aqui não, tá, pessoal? Ó. Não preciso dessa e não preciso dessa aqui também, ó. Por que, Nando? Porque o 120 passa aqui, né, pessoal? É ele que tem que falhar, ó. Não tem outro caminho, né? Então aqui é só teste mesmo. Então o que que eu quero dizer? Essas linhas do diário que eu tirei, elas só vão ter validade quando fechar o próximo candle do diário. A minha leitura já foi feita. Eu só estou esperando esse cara falhar para subir. Só isso. Não, ele pode romper, confirmar e continuar? Pode, pessoal, pode. Se ele não falhar, obviamente que ele vai continuar e vai falhar aquele diário lá e está tudo bem. Mas não é a leitura. Antes do diário fechar, a minha leitura é que o diário está fazendo um teste aqui para tomar a alta dele. Ele não inverteu a tendência da alta dele para cair, né? Então, o menor, quando o menor chega no alvo do maior, a gente fica esperando o menor fazer o quê? A falha.
né? Para retomar o maior, correto? Sempre é a maneira que você tem que ler o mercado, desse jeitinho, né? Para você não incorrer de operar contra o macro, né, pessoal? Então, o que eu penso? Por que isso aqui é um alvo de teste, não de falha? Porque não importa o 120 fazer isso, ó. Vir aqui, romper, aí o outro vem aqui e devolve. E confirma aqui em cima, desse ponto aqui. Isso não é um alvo de falha. Por isso essa falha aqui não vale. A falha desse movimento aqui, ela tem que acontecer na tendência dele. Este é o recado, tá, pessoal? Este é o recado. É na tendência dele. Aonde que é a falha desse movimento, pessoal? É pegar a razão. Aqui é os pontos da falha, ó. Não tem outro caminho. Eu vou ter que testar esse ponto aqui de venda. Vou ter que tentar romper. Vou falhar para subir. Ou, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente voltar, inverter e ir embora. Também. Mas não há falha sem tentativa de rompimento, né? E não adianta a tentativa de rompimento acontecer sem o devido teste aqui. Então, veja, essa linha do diário também não preciso deixar. Eu já tenho a leitura, pessoal. Eu já tenho a leitura. Como assim, não? Você já tem a leitura? Se esse movimento continua, pessoal, eu vou vendendo 120 até a hora que ele inverte e suba. Só que depois que o diário fechar, é que eu vou fazer outra pré-análise. Até lá eu não vou fazer outra pré-análise, só amanhã, né? Então hoje, tudo que está caindo, pela tendência do diário ser de alta, eu penso, a hora que o menor falha, ele sobe, porque a tendência do macro diário é de alta, né? Então é isso. Diante disso, hoje a gente vai trabalhar este movimentinho aqui, ó. Ó, nós vamos operar esse movimento. Se ele der continuidade, a gente vai vender normalmente. Se ele não der continuidade, dane-se, né? Então, o primeiro alvo, se der venda, é aqui. Se por acaso der venda. Se der retração, é aqui, aqui e depois aqui. Se ele bater lá e ficar aqui, como eu expliquei lá embaixo do diário, a mesma coisa, que isso aqui é um ponto de falha, por quê? Olha qual, a máxima da tendência está abaixo da máxima da razão. Então, se ele bate lá na razão, ele para aqui e falha, vai embora. Então, veja, este ponto aqui passa a ser mais relevante do que esse para mim. Para mim, o melhor ponto de venda passa a ser aqui, porque aqui eu tenho probabilidade de romper. Aqui, a probabilidade é do teste, porque ele já inverte, né? Ó. A não ser que, a não ser que isso aqui tudo seja um candle só. Ele não fechou ainda. Aqui o preço abre com gap aqui, vai subindo, subindo, 120, chega aqui, ele dá a venda e volta e vai embora. Em 12 candles de 10 minutos, ele faz esse movimento. Daí ele não fecha rompendo. Aí é outra conversa. Daí ele não inverteu, ele só foi testar. Então, até que o 120 feche, assim como até que o diário feche, eu vou acreditar que o preço quer subir. E até que o 120 feche, eu vou acreditar que o preço quer vir para cá. Ponto. Acabou. É isso que você vai operar. Né? Você não vai comprar o diário em 10 minutos. Não. Você vai esperar o 120 falhar para comprar o diário. É isso que você vai fazer. Tá certo? Então, diante disso, né, a gente coloca as linhas do 120, a linha de alvo, que é aqui embaixo, e a linha do teste, que é ali, ó, na razão dele. Né? Aí, ó. Agora eu muro aqui. Põe aqui. Põe aqui. Essas são as linhas do 120, ó. Se eu comprar, eu tenho alvo, né? Ah, Nando, pode ser aqui também? Pode, pode. Só que quando ele bate aqui e já cai, eu não posso acreditar que ele vai romper, porque a tendência é ele falhar e testar aqui. Ah, bateu aqui, vai romper? Também não, o alvo passa a ser aqui.
Ah, vai subir, vai testar outro ponto. Ah, bateu aqui, vai cair? Não, vai testar aqui. E se passar? Aí pode ser que ele venha. Ou se ele falha aqui de novo, ele vai para lá. Entendeu? É desse jeito, pessoal. É escalar o preço de acordo com a razão e a tendência que você está. Esse é o detalhe. Então, beleza, nós vamos operar esse movimento aí, ó. Tá bom? E agora, eu vou no 60, dar uma olhadinha nas marcações do 60. O 60, pessoal, é aqui, né? Então, tem muita. A tendênciazinha é essa daqui, a razão é essa. Aqui no 60, aqui é ponto de venda. Para cima é ponto de falha. Por que não? Porque a máxima está acima da razão. É diferente lá do 120, né? Que a razão está lá com o paviozão para cima. Tá bom? Mas também aqui é um ponto de observação no 60, obviamente. Sempre a máxima de uma tendência é o melhor ponto de venda dela ou de compra, né? Então é isso daí. Agora vamos para o 30 minutos. Mesma coisa do 60, não mudou, né, pessoal? Aqui e aqui. Agora vamos para. Vou botar uma linha também nessa máxima, para a gente saber se ele vai. Agora vamos para o 15 minutos. Ó, e os tempos vão mudando, né? Vão ficando cada vez menores o negócio. Olha aí. Agora vamos no 10, é onde a gente vai operar, né, pessoal? Toda essa ideia nossa nós vamos operar. Ó. Pronto. Aqui no 10, pessoal, enquanto não. Ó, eu era esta razão, essa tendência, aí era essa. Daí eu rompi. Aí eu rompi ela. E essa daqui rompeu ela, tá vendo? Então, a partir de agora, o meu ponto de falha para o preço subir no 10, pessoal, é isso aqui. Ó. Enquanto esta tendência não falhar, o preço não vai subir. Eu sempre vou acreditar que ele vai querer vir aqui, tá? O problema, o problema. Não, ele tem bom espaço para venda aqui. Dá para vender. Tá certo. Então, nós temos este movimento inicial para trazer para cá. Se ele falhar, aí ele retoma o preço para cima, tá? Vai tentar testar os 120 acima. Olha só, pessoal. Se a tendência está apontada para baixo, então eu quero vir aqui. Se a tendência estiver apontada para cima, eu vou no alvo 120 lá para cima. Tá? Ó. Se falhar essa tendência do 10, então eu vou achar que o preço quer fazer o quê? Em vez de vir para cá, ele quer ir para cá, para lá, para lá, para lá. Tá bem? É isso que eu quero, que eu acho. E se o 120 falhar, ele vai lá pragar a fibra do. Vai lá fazer os testes do diário dele. Tá bom? Pronto. Então, está aí o nosso imbróglio de hoje. A princípio, nesse 10 minutos, nós temos vendas, porque o 120 também é de venda, então a gente acredita neste movimento. Se ele vai vir para cá ou não, ou se ele vai falhar essa fibra e subir, eu não sei. Mas até que o 10 não inverta ou não falhe essa fibra, nós não temos este alvo para cima, sempre para baixo. Tá bom? Ok. Agora eu vou nos 5 minutos. E olha aqui, ó, eu já tenho uma venda confirmada, por exemplo. Essa é uma pré-análise, e se o preço fizer uma, uma falha nos menores aqui, pessoal, aqui nesse ponto, ó, até aqui, ó,
a gente pode tentar a venda. Sabe aquelas vendas de início de dia pela tua leitura? Você pode fazer, né? Você pode fazer, tá bom? Deixa eu ver se tentar fazer, né, pessoal? Ele rompeu aí, tranquilo. Então a tendência é essa mesmo e os pontos são esses aí que eu anotei. Ok. Agora, pessoal, você pega este movimento e vai no 1, vamos no 5. O que o 5 está falando? O 5 é aqui, pessoal, ó. Ele rompeu ali, então no 5 é aqui. Isso aí, o 5 também está confirmando, pessoal. O preço aí vai tentar vir para baixo aí. Se vai, não sei, mas é o que ele está dizendo aí, tá? 3 minutos está nessa daqui. Falta os testes aqui também. Deixa aí. 1 minuto. Bom Olha dia, só. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Olha só, rapaziada, que coisa incrível do 1 minuto. Olha só. Ah, ele rompeu. Mas ele não confirmou, né? Ele inverteu. Se não, pessoal, a razão do minuto seria este cara aqui, ó. Mas ele inverteu aqui. Então, se ele inverteu, eu vou usar o que o Premissas fala. Essa aqui é a tendência de baixa, tendência de baixa, tendência de baixa, e a razão é aqui. Pronto. E aqui em cima. Então, 1 minuto pode fazer esses testes aí, ó. Na hora que você for querer bater de primeira, né? Entenderam? Na hora que você for querer bater de primeira, porque tá por nada, mas o que você quer bater de primeira, cara? Você tá maluco? Não, pessoal, não tô maluco. Eu não tô maluco. Por que que você não tá maluco? Porque o 10 minutos falhou. Se eu tivesse operando aqui, eu ia querer vender aqui, ó. Já está confirmada a venda. O que que eu ia fazer? Eu ia lá no 10 minutos, no 1 minuto, ia pegar o ponto da venda dele, que é aqui ou aqui, e esperar o preço chegar lá para entrar. É isso que eu ia fazer, né? Então é o que eu vou fazer também agora. A não ser que o gap abra cá para cima, abra cá para baixo, faça alguma coisa aí que me impede eu de fazer isso, né? Inverte, por exemplo, gap abre aqui. Se ele abriu aqui, pronto, ativo do minuto já é de alta, aí isso aqui já é ponto para não para vender, né? Eu tenho que esperar a falha, a confirmação para poder vender. Aí já muda todo o contexto, né? Então, é isso aí. Tranquilo. Então, agora, pessoal, vamos para o dia. Vamos para o operacional agora, né? Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer a nossos trades, né? Buscando 500 pontinhos, tá, pessoal? É o nosso intuito. A meta é 500 pontos de gain. E se você tiver 300 pontos de stop, acabou o dia, né? Então, é isso. Procurar fazer. Por isso que você precisa de umas entradas milimétricas, né? Para você não correr menos riscos possíveis, né, pessoal? E é só obedecer o premissas. Só. Não precisa fazer outra coisa. É só obedecer o premissas. As, as regras que ele fala para você. Tá todo mundo para baixo. O único tempo que está para cima é o diário. Ora, se está todo mundo para baixo e o único tempo que está para cima é o diário, logo, esses micros se pagam primeiro que o diário. Então, a minha cabeça é a seguinte: quando o 120 falhar, paga o diário. Quando 10 minutos inverter, vai para o 120.
Acabou. E cada tempo que vai fechando aqui, eu vou vendo o que que o 15 faz, o que que o 60, 30 faz, o que que esse aqui faz. Aí quando fecha outro 15, pega, soma com o 30. Aqui vai dando as direções macros e eu vou operando por aqui, ó. Refinando por aqui e por aqui. Confirmando pelo 5, refinando pelo 3 e pelo 1 e operando essa tendência aqui, de acordo com as mensagens que me vêm lá de cima. Tá bom? É desse jeito, pessoal, que a gente faz. Tá certo? Esse é o premissa. Ele amarra o preço pelo tempo gráfico, quer dizer, pelo maior. Como é intraday, é no diário. Como nós precisamos só de 500 pontos, é a fibra do 120. Bom, é isso. Esse é a lógica do premissas, né? Essa é a lógica do premissas. Agora, Nando, tudo que você falou vai ser possível? Você vai conseguir vender? Você vai conseguir comprar? Não, pessoal, não. Eu faço a leitura. Agora, fazer o trade é outra coisa. Porque não adianta o preço cair aqui se ele não me der entrada, se ele não me permitir vir com ele. Não adianta ele inverter e subir se ele não permitir que eu entre na compra. Se ele só for, o que que eu vou fazer? Se ele só vier, o que que eu vou fazer? Nada. Posso fazer nada. A hora que ele armar a estrutura, tiver a base para mim entrar, aí eu entro. Se não, não. Tá bom? É desse jeito, tá? Então, a virada de chave, eu sempre acredito que a virada de chave está mais na espera, né, do que no afoito, né, naquela ansiedade de não perder o preço. Não, pessoal, não. Quando nós temos uma técnica para operar, pessoal, nós temos que obedecê-la, né? Eu não estou dizendo que o premissas é pior ou melhor, mas seja lá a maneira que você vai operar, você tem que você define, pessoal. Quando você entra no mercado, a tua cabeça tem que estar preparada. Eu posso perder tanto e a minha meta é tanto, posso perder tanto para conseguir isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou usar o quê? Que técnica que eu vou usar? Qual é o meu operacional? O que que eu vou fazer? Quando você tem definido isso, ó, pessoal, veja, se você tem definido um operacional que te dá uma assertividade boa, não precisa ser uma assertividade estupenda, não precisa ser, pessoal. Basta ser uma assertividade razoável. Porque errar, todo mundo vai errar. Tomar stop, todo mundo vai tomar. Isso é normal. Isso, o stop está aí para você tomar mesmo, para você não estragar sua conta, né? Mas você tem que ter definido o que você vai fazer, cara. Senão você entra perdido. Como é que você vai fazer? Eu vou operar tudo que eu achar aqui? Não, não, não. Aí você vê um vídeo de um cara, vê um vídeo do outro, vê o vídeo do outro, tem mil coisas na cabeça, vai operar tudo aquilo, e daí, como é que faz? Cadê a consistência? Cadê o hábito? Cadê, onde é que está? O mercado faz a mesma coisa sempre, sim. Mas se você faz, né? Ou você aprende a fazer a mesma coisa sempre, ou danou-se, né? Não vai dar certo, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos operar isso aqui agora. Vamos ver onde vai abrir esse negócio. Olha aí, ó. Fernando, Oi. duas perguntinhas. O que é uma assertividade razoável para você e qual é o seu stop diário? Ó, o premissas já é estatisticamente. O premissas, né, pessoal? O premissas. Estatisticamente, o premissas ele tem uma assertividade muito alta. É acima de 80%. O premissas, obedecendo todas as regras dele. E a gente não obedece todas as regras, obviamente. Mas eu acredito, pessoal, que um operacional com 50% de assertividade já é o suficiente. Se você obedecer ele. E obedecer o seu gerenciamento, obviamente. Senão, não vai dar certo. Mas 50% já é uma ótima assertividade. 50, 60, já dá para você se virar no mercado sossegado. E o premissas, ele tem esse poder, pessoal. O premissas, se você obedecer a falha do 10, a confirmação do 5, o alvo que a falha gerou. Lembre-se, cada falha gera um alvo. E ainda refinar a entrada no minuto, cara, me desculpem, mas só a tua ansiedade vai te separar do sucesso. Só isso. Só isso. Então, não tem justificativa, não. O que, que pode acontecer num dia?
é você não conseguir uma operação no tempo que você está no mercado. A gente fica de manhã, praticamente 2 horas, né? Até meio-dia. Então, nesse período, vai que naquele dia não desenhou, não deu certo. Agora, pega em 22 dias. Cara, eu não lembro o dia que a gente fica sem operação pelo premissas. Eu não lembro um dia que a gente ficou aqui. Sinceramente, eu não lembro. Dentro das regras, fazendo tudo que tem que fazer. Nunca deixou de dar operação, mas nunca. E hoje em dia, pessoal, com essa volatilidade maluca, com esse volume maluco, a bolsa está em quase 200 mil pontos. Cara, se você não usar 1 minuto para entrar, você está morto, cara. Qualquer stopzinho aí é gigante. E a gente precisa, pessoal, quanto mais alta a bolsa tá, mais volumosa tá, mais rápido você bate sua meta, cara. Qualquer alvo gerado de 1 minuto dá quase 500 pontos, dá 300. Cara, dá quase para operar pelo minuto. É incrível o negócio. Mas, assim, você tem que se adaptar ao que é a nossa realidade hoje, né? Nossa realidade hoje é essa. Então, é isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Nando, você pode bater de primeira já? Não posso, pessoal. Acabou. O meu trade de primeira morreu. Junto com essa virada do minuto aqui, ó. Acabou. O minuto inverteu a tendência dele, ó. Eu não tenho mais a probabilidade de bater de primeira. O 10 minutos está aqui, ó. Está no melhor ponto de venda, por exemplo. Mas ele já rompeu a razão. O 5, pessoal, já inverteu a FIBO dele, ó. Então, veja, essa inversão do 5. Olha só, pessoal, que engraçado. Essa inversão do 5 confirma essa falha do 10. Aí eu sempre falo para vocês, cada falha tem um alvo. Qual é o alvo? Se o 5 inverteu a tendência dele, o 5 quer levar no alvo de quem? Do 10. Aonde é o alvo do 10? É o teste, ó. Isso aqui pode bater aqui e bluft, cair. Porque essa falha gerou um alvo que não foi testado ainda. Simples assim, pessoal. Como que dá a falha para subir, Nando? Eu tenho que bater lá e ficar acima da razão para poder querer subir. Ou eu tenho que devolver para poder cair. Pronto. Ou eu inverto para mim poder comprar. Então aqui agora eu não posso mais fazer esse trade de 1 minuto aqui, ó. Primeiro, o alvo. Ó, se 1 minuto está invertendo, ele também quer levar para o alvo de compra do 10. Para o alvo de venda do 10. Então, muito perto, aqui não tem como fazer isso. Eu não perdi essa FIBA ainda, porque ele não tentou romper e nem inverteu. Então, eu não perdi ela ainda. Se eu não perdi ela, eu ainda estou apontado para baixo. Enquanto eu não falhar ela, eu não vou para cima. Eu não vou para lá, ó. Não vou para lá. Então, agora, o 120 ele pode só fazer isso e ir para lá, ó. Só que para isso acontecer, isso aqui vai ter que falhar. Não tem jeito, isso aqui não falhou ainda. Então eu fiquei meio de mãos atadas no início do pregão agora aqui, ó. Não vou bater de primeira, vou esperar, vou dar um tempo aí, ver o que o 10 vai fazer. Pronto, tá decidido. Agora, vou esperar o primeiro 10 fechar e a partir daí a gente vai ver o que a gente faz. Não posso fazer um trade rápido. Ó, aqui já muda no 5, ó. Isso aqui já virou tendência de alta, e aqui já é ponto de compra. Né? O 10 não é tendência de alta ainda, viu, pessoal? Então, se o 10 não é tendência de alta, eu não posso achar que o preço vem para cá. Eu tenho que achar ainda que isso aqui é uma falha para cair. Eu não posso mudar o meu pensamento. Se bem que o 15 também não inverteu, pessoal. Então, todos eles ainda é baixa. Ó. Todos eles é baixa ainda. Ó. Ah, Nando, tá indo, tá indo, tá indo. Não importa, pessoal, não importa. Você não vai comprar porque tá indo aqui. Eu ainda estou na tendência de baixa. Eu não mudei ainda. Não caia nessa. Você só não pode fazer trade antecipado agora. Por quê? Porque o minuto inverteu. Se o minuto tivesse uma tendência grande aqui, ó,
e tivesse essa falha aqui, por exemplo, ó, eu já ia vender, ó. Eu já ia vender, porque isso aqui é uma falha, um arroz com feijão. Ainda não é um arroz com feijão, né? Mas assim que um minuto desse a falha aqui, eu ia vender. Mas o minuto é uma tendência de alta, então não deu o que fazer aí. Um minuto precisa deixar um verde e um vermelho para dar a minha venda. Ou vai ter que romper aqui para cair. Um dos dois. Ou bater aqui, subir, falhar. Isso tudo antes de fechar esse cara maior aqui, ó. Olha aí, ó, o preço já tá vindo aí. Por exemplo, se o gap tivesse aberto aqui, pessoal, ó, rompido aqui, ó, eu já estaria pensando em compra aqui, ó. Olhando para o minuto aqui, vendo a hora que ele vai falhar para me comprar. Mas não foi o que aconteceu. Então eu estou de mãos atadas. Eu não, ainda não posso fazer nada. Ó. Isso aqui, ele tem que inverter isso aqui. Eu vou ter que falhar. Um dos dois. Ô, Nando, uma pergunta aí. No caso, se um minuto fizesse uma CF para cair, você não venderia, mesmo estando no melhor ponto de venda do 10 minutos? Não. Se ele inverteu a fibra, não. Porque se eu vender, você podia até vender. O alvo é aqui, né? E ele poderia ir embora. Mas, e o Sim, 5 já seria isso. inverteu, ó. E o 5 inverteu, cara. Ficava muito difícil, ó. Muito difícil essa venda aí. Eu não faço ela no início do dia. É muito arriscado. Não, infelizmente ficou ruim para fazer. Ele pode Entendi. até. Só por causa do dia, né? Se fosse no meio do dia, dependendo da situação, você faz, né? Mas na abertura, não. Não, na abertura não dá, não. Aí, o minuto fez tudo que tem que fazer. Ó. Ele Ah, inverteu, veio no ponto da compra e tá indo, ó, normal. Mas e daí? É só um minuto, cara. O 10 ainda não falou para mim. O 10 quer cair aqui, por enquanto. Ele não quer subir. Então, não dá, cara. Não tem jeito. Ó, os 5 minutos veio no ponto da compra dele, tudo certinho, pessoal. Como manda o figurino, ó, na razão dele, tudo certinho, ó, aqui, ó. Ó, perfeito. Mas não é o 10, cara. O 10 está na baixa ainda. Eu não vou comprar agora. Vou esperar a falha. Não tem jeito. Não dá. Aí, tá vendo? Ó? Quando a coisa, quando não, como é que eu vou falar? Quando não desenha, pessoal, quando não é o macro que está falando, quando não é a tendência do 10 que está te dando a entrada, você fica muito, muito refém, cara, da volatilidade, sabe? Da incerteza. E aí fica ruim. Você tem que diminuir um pouco o que o mercado faz, assim. A probabilidade, ela tem que estar ao teu lado, a maior probabilidade. Entendeu? A maior probabilidade. Ó, fechou o 10, né? O que que você tem aí? Olha só. O 10 é um gatilho negativo. Ó, pessoal, eu tenho esse movimento aqui. Você nunca pode perder de, 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 de vista o que que o gap fez. No caso do 10 aí, o gap ele fez falha. E o candle 1 do 10 devolveu a falha dele. O preço pode cair. Só que não adianta o 10 devolver e eu não ver confluência de confirmação no 5, ó. Não tem o que fazer aqui. É uma hora que você não pode fazer trade nenhum. Não, não tem trade aí agora. O 5 está querendo subir, está fazendo uma falha para ir embora. Está em cima do ponto de compra, testou, deixou um gatilho e vai subir. O 10 fez a falha. Se o 10 tivesse rompido esse cara aqui, ó, ou esse vermelho tivesse parado acima da razão, ó, eu até poderia usar essa questão aqui para entrar. Mas não foi o caso, ele devolveu, cara. Ele devolveu. Devolveu até a impulsão aqui, ó. Então, fica uma coisa assim, duvidosa, você não está claro a falha e não está clara a confirmação. Ponto. Então você faz o quê? Nada. Deixa.
correr. Mais um candle de 10 minutos. É isso que você tem que fazer, pessoal. Qual a probabilidade aí, Dan? A probabilidade, pessoal, aí, pela falha do 10 é do maior, é de cair, de fazer o que ele está fazendo aí, ó. Mas você tem condições de venda? Não. Por quê? Porque não está confirmado. Ele pode só querer cair, falhar e subir. E aí, eu vou tomar na cabeça? Não. Eu vou fazer trades corretos. Por quê, Nando? Porque os micros estão todos para cima, ó. Todos para cima, ó. Todos para cima, os micros, ó. Pequenininho. Porque o máximo que eu tenho agora é o 10. É a fibra que eu estou operando. A tendência é ir para cima, por causa do diário. Mas ela só vai quando esse cara aqui falhar. Ah, Nando, você podia ter vendido aqui, imagina. Pessoal, o 5 inverteu, ó. Não tem como eu vender aí, cara. Não dá. Ah, e o preço vai embora, Nando, vai vir para cá e você perdeu a venda. Paciência, paciência. Você tem que esperar. Quando der tudo certo, você faz o trade. Senão, não faça. Senão, você vai ganhar hoje e perder amanhã. Ganhar depois de amanhã, perder depois de amanhã e perder depois de amanhã. Não vai ter uma consistência, pessoal. É isso que você tem que entrar na cabeça de vocês, tá? Aprender a ficar de fora quando o teu operacional não te deu a entrada. Simples assim. Muito operacional vende isso aqui, ó, e tá tudo certo. Se o cara vende sempre, tá tudo bem, é uma rotina dele. Ele já sabe que se tomar um stop está dentro da estatística. Ele sabe que 50, 60, sei lá quantos por cento vai dar certo. Então ele sabe que se não der, ele stop. Pronto. Agora, no premissas não deu venda e não deu compra. O preço está perdido aí. Eu não sei o que ele quer fazer. A hora que ele me der uma luz, eu faço o trade. Se não, não. Hum, hum. E agora a gente espera. Pessoal, é ótimo esperar a operação. Entendeu? Se você se conscientizar que você precisa esperar o preço desenhar para você entrar, você não cria ansiedade, cara. Você não fica refém da tua ansiedade, sabe, daquele sentimento afoito de querer operar de qualquer maneira. Você não vai fazer isso. Olha, veja como os tempos vão fazendo a mesma coisa. Ó. Primeiro fez o 10, agora fez o 15, tudo igual. O mesmo desenho. Ó. À medida que eles vão fazendo, eles vão criando uma estrutura. Quando, de repente, os maiores vão se arrumando e pop, ou pop, né? Mas, por enquanto, está tudo indeciso aí. Ó, pausei aqui. Ó. Olha só. O 10 falou para mim, não, eu fiz essa falha aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. Ok. O 5 falou para mim, não, cara, eu rompi e devolvi. E aí? Tá decidido para que lado que o preço vai? Nando, eu não posso ler que isso aqui foi a falha da baixa e o preço subir? Como é que eu tiro essa dúvida? Olhando para a tendência. A tendência é alta ou é baixa? A tendência é baixa. Então a falha é de quem? É da alta. Quem falhou aqui?
se a tendência é alta, é baixa. Quem falhou foi esse cara aqui, ó. Ó, esse cara fez isso aqui, ó. Fez o pullback e não foi, falhou na razão. Probabilidade de cair. Posso vender? Ah, vou vender. Não. O 5 não te deu, não tá te deixando vender. O 5 vai ter que fazer a falha para você vender. Senão você não vai vender. Simples assim. Acabou. Não há o que fazer, pessoal. Na hora que não dá, não dá. Você não faz o trade. Ó, vou ter que esperar de novo. Não posso fazer trade aí, ó. Não tem probabilidade de trade aí. Não existe. Probabilidade qual é, Nanda? De cair. Essa é a probabilidade. Vai cair, Nando? Essa probabilidade está confirmada? Não. Então não é mais a minha probabilidade. Minha probabilidade é o 10 falhar, o 5 não me impedir a minha venda. Porque o 10 confirmou, só que o 5 está impedindo a venda. Porque ele desfalhou a falha. Ó. Se o 5 fica aqui embaixo, nós íamos tentar a venda. Não é o caso. Então, mais 10 minutos olhando para o preço trabalhar. Nando, e se o preço já descer aqui, Nando, bate, e daí eu vou ficar fora do negócio? Ué, qual o problema? Se o preço for embora, o que você tem que pensar? O cara que quer ganhar dinheiro, que é consciente, o que ele tem que pensar? Eu vou aguardar ele ir embora, vou aguardar ele romper aqui, vou usar a minha próxima razão, aliás, essa razão aqui, né? Ó. Aliás, não, aqui, né? É o gap, a razão seria o gap aqui, ó. A próxima razão, se ele romper aí, é o gap. Vou aguardar aqui, nesses pontos, para mim fazer as minhas vendas novamente. Se eu conseguir vender, eu vendo. Se houver as falhas, eu compro. Porque ele vai vir para os alvos dele aqui para me dar compra. Pronto. É só ter. Porque cada vez que se forma uma nova tendência, gera uma nova oportunidade para você. Né? Gerou a nova oportunidade. Enumera a razão, vê lá, aplica como é que acontece as falhas, espera acontecer e entra. Ou para vender, ou para comprar. Simples assim. Simples assim. Entendeu? E aí, vamos ver o que ele vai fazer aí, pessoal. O que o preço veio fazer, né? Ah, veio tentar romper, né? Porque o 10 falhou, mas ele tem que romper, senão não dá. Agora vamos esperar o 10 fechar para ver se a gente vai ter alguma leitura, pessoal, para fazer. Pessoal, enquanto não tivermos a falha, enquanto não tivermos a falha, não tem como fazer trade. Ou vende, ou espera para comprar. Espera uma falha confirmada, ou um rompimento, espera alguma coisa. A confluência do gatilho com a confluência do 5, por 5 é tendência de alta. Micro paga primeiro que o macro. Sempre é assim. São os detalhes que te impedem, às vezes, de fazer trade, pessoal, mas não importa. Quando você fizer, você vai ter toda a probabilidade do seu lado. Tudo do teu lado. Mas até lá, danou-se. Olha, vamos pausar aqui. Ó, acabou um 10. Pronto, vamos ver aqui. Puta que pariu, o 10 não rompeu. Que porcaria. O 15 devolveu a razão, mas ainda é
Não, o 15 inverteu. Não, não, o 15 não inverteu também, não. Deixa eu botar uma linha aqui para a gente não ficar perdido. O 15 também não inverteu. Olha só. E o 30, pessoal, fez um gatilho. O 30 fez uma falha, tá? Ó. Olha só. Começa a desenhar as coisas para nós. Que falha que o 30 fez, não? Ué, aqui, ó. Ele rompeu, testou e parou. O que que ele está me dizendo? O 30 está me dizendo. O 30 está me dizendo, Nano, se eu não conseguir cair daqui, eu vou lá em cima para tentar cair agora. Eu vou testar esse outro ponto aqui, ó. É isso que ele fala para mim. O 15 está deixando eu ir lá para cima? Rapaz, o 15 está. Olha, não está claro, pessoal. Não está claro para mim. Não está claro para mim. Tá bem? Não está claro ainda, não. Agora, o 10, né? O 10 e o 5. Então, o maior aqui, pessoal, ainda, para mim, não está confirmado. Isso aqui, não, mas o 30 confirmou. Cara, mas o ajuste está no topo da tendência de baixa. Como é que eu vou pegar o menor? O menor não paga primeiro? Não, o menor não vai tentar pagar? Então, por que diabos que eu vou comprar aqui? Primeiro ponto, é a mensagem do maior. Nando, mas e o 10? O 10 não pode gerar um alvo lá para cima? O que, que o 10 está falando aí? Vamos ver. Pessoal, o 10 está aqui e o 5 falou o que para mim? O 5 pode subir, pessoal. Ó, o 5 pode subir aqui. Cara, eu não gosto disso aqui. Tá um trade muito ruim para fazer. A probabilidade é subir? Não. É subir. A probabilidade é subir. Ok? A probabilidade é subir. Por quê? Não. Porque esse cara testou, ficou acima da razão e já testou, tá? Isso aqui é um teste, porque é verde. Esse teste vermelho não vale. Vale é esse aqui, ó. Testou e está acima. E o 5, pessoal, bem ou mal, ele rompeu, voltou e confirmou. Então o 5 pode subir, porque o 5 já testou a razão dele aqui, ó. Tá bom? Então a probabilidade neste exato momento é de subir. Ok, Nando. Agora eu detectei a probabilidade. Olha só, detectei a probabilidade. Então, o preço pode realmente ir lá. Esse cara pode subir. Esse não gostei desse cara aqui, mas eu testei também. Estou acima, ó. Só que o 10 não confirmou ele. Quem está confirmando o 10 é o 5. Mas então, de qualquer maneira, eu tenho o 5 vai querer pagar essa FIBO dele aí, né? Só que tem um detalhe também, né, pessoal? Olha, agora que eu fui ver aqui, ó. Olha o 5 aqui, ó. 5 é nova FIBA, né? 5, acho que fez uma nova FIBA Não, aí de alta, né? vamos ver. Se fez. É isso que eu ia olhar agora. Fez, Mas de pessoal. qualquer forma, Fez. confirmou. O 5 fez uma nova fila de alta. É isso mesmo. Então agora, pessoal, o 5 mudou o esquema dele aqui, tá? Ó. Se o 5 fez uma nova fila de alta, o ponto de compra do 5 agora passou a ser aqui, ó. E o ponto de teste lá. Então, este é o movimento do 5, tá? É isso aí. Eita, tá ruim, né, pessoal? Tá ruim, não tô gostando, não. Mas a probabilidade é essa. Mas eu não tô gostando, não. Então, já que eu não estou gostando, eu vou fazer o seguinte. O que que a gente faz quando a gente está em dúvida, pessoal? No premissas? Ah, Nada. ou eu tenho a probabilidade. Estou em dúvida. Estou em dúvida. Eu ainda não sei. Tá. E se eu quiser arriscar, o que que eu posso fazer? Olha o 3 minutos. Também. O 3 está subindo. Tudo certo. Mas para mim, se eu quiser diminuir o meu risco o máximo possível, o que que eu tenho que fazer? Pegar no melhor ponto do minuto. Isso, isso. Então, eu, trader do premissas, vou pegar a tendência do minuto, que é essa daqui, que é o refino, né, pessoal? É o meu refino. Tá aí, essa é a minha fibra. Esse é o movimento que eu estou comprando.
vou pegar a razão desse 1 minuto e vou falar para mim mesmo. Cara, eu tô em dúvida, não está muito claro as coisas. O 10 ainda não inverteu a tendência dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entrar lá no ponto extremo. Se ele vier me buscar e me der uma falha aqui, eu entro. Se não, nada feito. Dito isso, a gente aguarda. Agora, vamos lá. Se ele não vier, deixa que vá. E não tem problema nenhum. Ó, pessoal, tudo isso aqui que você está lendo aqui, ó, é micro, tá? Teu movimento é esse, ó. Ah, Nando, por que que você não compra pelo micro aqui na falhinha aqui para ir embora? Por causa do contexto, pessoal. Eu não estou gostando do contexto. Só isso. Por isso que eu não comprei. Ó, posso ficar de fora. Mas eu ficar de fora hoje, agora, é o preço da minha consistência. Ah, Nando, mas não tá certo. Como não tá certo? Como não tá certo, cara? Ou você faz isso, ou você não vai ser consistente. Simples assim. Um minuto rompeu aí a fibra, né? É, 1 minuto já criou outra coisa, né? Ó, tá no ponto da compra aí, ó. Ó, pois é. Podia ter comprado aí, né? Podia ter comprado, hein? Falta quantos minutos pro 10? 4? Vou esperar, pessoal, 10 de novo. Ele não deu a primeira compra, agora ele quer dar. 1 minuto tá no ponto da compra, pessoal. Exatamente aí o ponto da compra dele. Ó, pessoal, pode dar bom agora, viu? Porque se o 10 acabar confirmando essa falha aqui, ó, o preço pode subir. Lembra que eu falo? Teste, confirma, vai embora. Mas se devolver, aí eu vou depender do 5, né? Se o 5 inverter, o preço pode cair. A gente já começa a ver aí, vamos ver. Essa linha aqui, pessoal, ó, ela não faz mais parte de nada. Acabou. Ó. Agora, a minha tendência do minuto é essa verdinha aqui, e a razão é isso aqui. Você não pode se perder aí, tá, pessoal? Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Ó, pausei, ó. O 10 falhou. O 10 falhou, pessoal. Novamente, tá vendo, ó? E agora, Nando? E agora? O que você vai fazer? Cara, nada. Não vou vender. O 5 está na tendência de alta dele. Não vou vender, não. A falha do 5 é só para trazer o preço até aqui, ó. Ou até aqui. Essa falha, isso aqui é uma falha, viu, pessoal? O preço vai fazer esse movimento aqui, ó. Mas eu não vou vender aqui, não. A tendência de alta, a tendência de alta, não vou vender também, não. E o 10 fez uma falha. Pode cair? Pode. O 5 está confirmando o 10? Também é uma falha. Só que a falha do 5 gerou um alvo. E esse alvo é muito curto. Ó, daqui 5 minutos, pessoal, o 15 vai fechar. O 15 pode também fazer a mesma coisa que o 10 está fazendo aqui. Ó. A mesma coisa. Tudo certo. Daí nós temos uma outra conversa que o preço pode
se mandar. E daí a gente olha para o 10 para operar. Ó, não vou fazer trade agora, tá, pessoal? Não vou. Vou dar mais 10 minutos. Está muito curto o alvo. Não vou vender, não. Enquanto esse 10 não falhar, se eu enxergar a falha, pessoal, eu não faço trade. Ponto. Acabou. Não pode correr risco, pessoal. Está muito enrolado o preço. E as linhas estão aí. Você está sabendo onde que é as linhas. Então, elas estão aí. Ó, daí você olha para o 5. Por que que tem essas linhas aí, Nando? Por causa disso aqui, pessoal. Ó. Eu tinha esta tendência aqui, ó. Aí foi rompida pela outra, né? Por essa outra aqui, ó. Então eu tô nessa agora, certo? A gente fica claro, pessoal, quando a gente vai ver as falhas, ó. Não tem, olha aqui, ó. A tendência era de baixa, rompeu a outra. Pronto, acabou. Você sabe onde é as falhas, você sabe aonde o preço tem que falhar. E simples assim, cara. Não tem o que fazer aí. Ó, o 5 está vindo no ponto de compra dele. Ó, fez a falha, veio para o ponto de compra. Se eu tivesse vendido, eu tenho que saber que aí é o alvo, cara. E chega aí, você põe no zero. E ponto, acabou. Cada falha gera um alvo. Quando tem uma falha, você, como trader, decide: vou fazer o trade ou não? É você que decide. Houve a falha. Houve a falha do 5 dizendo que o preço ia descer. Mas até o ponto de compra do 5. Só isso que ele falou. Nada mais. Pessoal, o preço não tem como te enganar. Só se você deixar. Ó, preste atenção aqui, ó. Esse pullback já não é mais esse, viu? É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Que é essa baixa aqui, ó. Ó, pausei aqui. O que que ele fez aqui? Olha só, pessoal. Rompi, falhei e confirmei. Tá vendo, ó? Eu vou fazer este movimento. Você pode vender, não? Não. Ó que merda. Não posso vender. Mas, Nando, a probabilidade é de cair. É, é. Mas eu não posso vender. Pá, Nando, aí não tem como ser feliz assim, não. Ah, não? Então vamos aguardar. Vamos ver. Ó, pessoal, este movimento aqui, ó, aconteceu isso, ó. Esse cara aqui falhou. Eu vou descer. Mas o 5 não está me deixando vender. Eu não vendo. Acabou. Simples assim. E nos alvos curtos desse, pessoal, para mim vender, é só aqui, ó. Lá no ponto da venda. Lá na falha dele. Senão, nada feito. E deixa ele trabalhar. A hora que ele abaixar a guarda aí, fizer uma cagada aí, a gente faz o trade. Senão, não.
E se fica olhando aí o preço aí. Se não der trade, pessoal, você não faz trade. O dia que você botar isso na sua cabeça, na sua cachola, e entender o que o Premissas fala, o dia que você fizer isso, você vira a sua chave. Fica um dia sem fazer trade, cara. Olha, fica olhando o preço. Só faça quando desenhar mesmo. Faça isso durante o mês. 30 dias. 22 pregões no mês. Só vou fazer o trade quando 10 minutos me der entrada, 5 e o 1 minuto me der. Você vai se surpreender com o resultado. Mas vai se surpreender mesmo. Ó, o 120 vai terminar. Ah, não. Ah, o 12 do 5 não. Está no 6 do 10. Vai terminar agora. Vai terminar o 60. O 60 pode fazer uma falha aí, pessoal. Ó, vamos ver. Bora ver. Aqui, 2 minutos, nós vamos ter mais uma análise para ver se a gente vai conseguir fazer um trade. Aí, ó. Nando, mas você deixou de vender, cara. Olha aí o que o preço está fazendo. Pois é. É assim que é. Pronto. Vamos lá. 5 inverteu? Não. Oh, tristeza do Jack. Ponto. O 5 não inverteu, né? Não. O 30 devolveu? Sim. O 60 devolveu? Sim. O 30 confirmou o 60? Não. Não. O 30 não confirmou o 60. Ok. Agora, vamos para o 15. Ó, pessoal, o dez fez uma falha, tá? Ó, confirmou uma falha aqui, tá bem? O 10 confirmou uma falha aí. Ok, Nan. Então, nós vamos agora para o meu amigo 15 minutos. O 15 minutos fez o quê? Rompeu e confirmou, né, pessoal? Ele subiu, rompeu, testou, confirmou, né? Ah, Nando, sim, mas ele é a tendência de baixa. Isso aqui não é falha, não. Isso aqui é para descer. Tá? Então, para mim, pessoal, o preço vai cair. Para mim, o preço vai tentar vir para cá. Essa é a minha leitura agora, nesse exato momento aí. Tá bem? Então, agora nós vamos tentar fazer essa venda aí, porque o 5 está bem no ponto de. Eu só vou esperar o 5 me dar entrada, tá, pessoal? Mas é um saco, né? Esse 5 aqui me acabou a alegria com ele. Ah, meu Deus. Bom, a razão é aqui mesmo, cara. Está assim. Bom, puta, mas vai cair, né, pessoal? Tá tudo dizendo aí que vai cair. Só o 5 que precisa me dar a falha, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos achar um parâmetro para vender aqui, tá? Aqui. É o teste que ele não fez ainda. Ele não fez o teste ainda, ó. Vamos esperar o teste aqui, tá bom? E vamos vender. Então vamos aguardar. No 3 minutos, Nando, aonde é a venda do 3 minutos? Vamos pegar cada tempo aqui, pessoal, para ver o que a gente vai fazer. O 3 é esta alta aí. Nós tínhamos essa daqui, né, pessoal? Ó, estamos nessa. A razão do 3 é esta.
E a venda do 3, pessoal, é uma falha, né? Ponto de falha lá em cima, cara. Não tem outro lugar. Vai ter que esperar ir lá onde é que o 5 quer ir mesmo. Num minuto é que tá diferente, né? Ó. Um minuto ele já inverteu o ativo dele, ó. Olha aqui, pessoal, presta atenção, viu? Olha que leitura massa aqui. Não, um minuto não inverteu nada. Um minuto não inverteu nada. O movimentinho do 1 minuto, pessoal. Eita. Ó, eu vou ter que abrir 1 minuto, senão eu não vou conseguir ver. É que está muito acelerado aqui, que não consegue ir marcando nos tempos. Eu vou marcando isso durante o pregão, tá, pessoal? Você tem 1 minuto para ir atualizando a fibra do minuto, né? Então dá tempo suficiente. Ó, a tendência era esta daqui, ele rompeu. Daí ele rompeu, daí ele rompeu, daí ele rompeu. Então a tendência dele era essa aqui só, certo? E ele já está querendo inverter, até o gap já inverteu ela. Então, pessoal, para mim, 1 minuto aqui, ele pode estar querendo levar no ponto de venda do 5, tá? Então, mas a tendência do minuto é só essa pequenininha aí, ó. Se eu quisesse vender 1 minuto, é só isso aqui, ó. Esse é o movimentinho dele, ó, tá? Esse é o movimento dele e a razão dele é aqui, ó. Olha só, a razão dele é aqui, ó. É isso aí. Se eu quisesse vender, é isso, tá? Mas eu vou esperar a falha por causa do 5, porque o 5 está na tendência de alta, né? Então eu vou esperar a falha para poder vender aquele 5 lá, que está muito arriscado aí, tá bom? O 5 está na tendência de alta. Eu vou esperar o teste. Vou ver se 1 minuto vai me deixar vender, tá? Mas os pontos é isso aí mesmo. Se ele inverter, pessoal, se 1 minuto inverter a FIBO, muda tudo, tá? Ele não pode fechar acima disso aqui, ó. Daí ele inverte. Daí eu preciso de uma falha confirmada. Vamos ver então. Vamos lá. Eu quero vender agora, tá? Pelo 15. Ó, vai lá no ponto de venda, ó. Se ele for lá no ponto de venda, pessoal, me der a oportunidade, eu vendo. Ó, o minuto inverteu. A falha dele já é aqui embaixo agora. Vamos guardar. Tá ruim de fazer trade hoje, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Ó, lá é o meu ponto de venda. Lá é meu ponto de venda, ó. Vou esperar 1 minuto agora. Me dá um sinalzinho qualquer aí, alguma coisa aí. Eu preciso de um sinal agora. Estou no ponto de venda aí. Só que eu não vou bater de primeira, não. Ele está forte demais. Vou esperar. Porque o 5 está numa tendência de alta, tá, pessoal? É por isso. Ó, o 5 não vai me deixar vender, pessoal. Não posso mais vender pelo minuto, mas aqui é ponto de venda, viu? Ó, é ponto de venda, mas o 5 não poderia ter feito o que fez aí, pessoal. O que que ele fez, Nando? Ué, ele devolveu aqui, rompeu aqui o micro, rompeu lá. Não, não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Mas ali é o ponto de venda, só que não tá bom, não. Isso aqui é alta, o 3 falhou, olha aí, ó. Não, não ficou bom, não. Não vou vender também, não. Isso que tinha que acontecer, o 1 minuto tinha que falhar antes do 5 fechar, pessoal. Depois que o 5 fecha, o 5 faz outro movimento e acabou. Aí não deu tempo de você vender. Ponto, acabou. Ó, não tá dando, não tá dando. Fica quieto. Não é possível que não vai dar um trade hoje, pessoal. Não é possível.
Ó, pode dar aqui agora. Vamos ver. Zé a razão. Hum. Ó, pausei, pessoal. Puta que pariu. Ó o 10, pessoal. Mas é safado. Não dá nem para comprar, nem para vender. Mas é uma merda. É, não deu, não deu, né? Deixa quieto. Nem para comprar e nem para vender. O 10 devolveu a razão e o 5 devolveu o rompimento do micro dele. Mas é um pé no saco. Agora que deu 10 horas ainda, tô tranquilo. Não, sim, mas é. Falo isso, mas para mim isso não tem importância nenhuma, pessoal. Eu fico muito Tá tranquilo acostumado a aqui. bater a meta em 10 minutos, hein, Nando? Igual ontem à noite. É, mas hoje não dá, né? Não tem jeito, né? Você viu, ó, a diferença que tá de ontem para hoje, né? Ontem, o primeiro trade de 1 minuto na leitura de entrada já foi. Ó, deu. Agora, tá aí essa enrolação. Não pude fazer o trade inicial, não pude o 10, não me deu nada até agora. Estou de mão atada aqui, não posso fazer nada. Então, não faço nada. Simples assim. Ó, e agora o 5 vai, o 15 vai, se ficar verde, esse 15 vai fazer uma falha, né? Ó. Se o 15 ficar verde, né? Vamos ver. Vamos aguardar, pessoal. Não tem por que ficar, não tem por que ficar Né? Quando apressando. tá assim, o mercado já fala, então rompe, então vai lá, forma outra fibra, sabe? É, Não isso mesmo. fico Isso mesmo, Guilherme. É isso aí. pensando muito, não. Deixa ele fazer o que tem que fazer. É isso aí. De que as pessoas se conscientizar disso, tranquilo. É porque a gente fica tentando arrumar trade, né, cara? E aí É, esse é que é o problema. eu estou tentando arrumar trade, tá? Mas tá difícil. Mas não tem problema, né? Vamos ver, devagarzinho a gente vai ver se é possível fazer alguma coisa. Ó, o 15 lá, ó. O 15 fez uma falha de novo. Eita, esse preço, pessoal, a probabilidade é de subir. Se ele quisesse cair, já tinha caído, né? Mas, vamos ver, né? Esperar o próximo daí. Pausei, pessoal. Olha aí, pessoal, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Conta para mim. Falhou de novo. E de novo, o mesmo retrato de antes, ó. Mesma coisa, ó. Não vou vender, cara. Não vou vender. Mas de jeito nenhum. Vai comprar, Nando? Claro que não. Não dá para fazer nada aí, cara. Deixa quieto. Não tem o que fazer, não. Pode ficar aí enrolando aí. Mais 10 minutos de aguardo.
Vamos esperar. Quem espera sempre alcança. Ou cansa de ficar sentado também. Vai, cara, ronca aí, isso. Vai embora, vai, Denis. Isso, pelo amor de Deus. Tira nós dessa embromação aqui, que tá demais. Vai, vai. Show. Vai, cara, vai, não volta. Vai sim, vai, vai, vai. Saco, meu. Isso, inverte aí, cara, vai. Inverte, confirma o 15. Isso, faz isso. Pelo amor de Deus. Ó, pessoal, se o 15 romper, inverter, o 10 vai confirmar o 15, tá? Ixi, porque se o 15 romper, pessoal, o 30 falha. É, o 30 teria que romper também. O 15 confirmar o 30 e o 10 confirmar o 15. Vai, 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 vai. Não volta. Vai. Bom dia a todos e bom dia, professor. Bom dia. Olha aí, pessoal. Vamos, gente. Vai. Um minuto, pessoal, para ele dar uma nova oportunidade para nós, porque tá difícil hoje, viu? Pessoal, o mercado tá lateral, né, pessoal? Ó, né? Lateralização, né? Enquanto ele não sair para um lado aí, não vai acontecer nada. Pausei. Ah, moleque. Agora nós temos lá uma outra oportunidade de trade, pessoal. Tá bom, ó. Soma um gatilho, soma falha e soma confirmação, pessoal. Soma, ó, inverteu a tendência do 15, inverteu. Esse gatilho do 30 vai subir, pessoal. Esse gatilho do 30, essa falha do 30 aí, Nando, mas está embaixo do ponto de venda. Pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai testar aqui, ó. É isso que ele está falando, por causa desse movimento aqui, ó. Eu inverti, pessoal, ó. A mesma leitura que eu faço do 10 e do 5, eu faço do maior, ó. Olha aqui. Ó, é baixa, sou alta. Pronto, ó. Já mudou as linhas do 15, já clareou um pouco para nós, tá, pessoal? Muda para cá, pronto, ó. Tá bom. Inverteu, não. O 10 confirmou, ó. Tá vendo? Ó? Quando o 10 inverte, ele confirma o 15. Quando o 10 inverte, o 5 confirma o 10 também. Aí eu pergunto, o 5 precisa confirmar o 10 aqui? Não, não, porque o 10 está confirmando quem? O maior. O 5 só não pode impedir. O 5 está impedindo, Nando? Não. Então, vamos tentar o 3 aí. Vamos lá. Agora eu vou saber como que eu vou fazer essa bendita compra. Agora entra a parte que as pessoas menos gostam, né? Ó, eu já tenho, eu preciso de uma falha simples, tá, pessoal? Ó, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou ler um minuto aqui. Ó, vou ler um minuto. O que que o minuto fez aí, pessoal? O 87 e 88. O que que eles fizeram? Fala Rompeu para e mim. confirmou. Rompeu Rompeu e e confirmou. confirmou. Tá. Preste atenção agora. Tá? O que que eu fiz agora? Rompeu, Não foi. confirmou. Foi, não foi. Isso. Então, vamos lendo aí.
E agora? Se bem que é um branquinho safado, né? O que que ele está dizendo para mim aí? Ele não falhou? Já não veio aqui testar um Ele foi outro ter. ponto e não foi É, também? Foi e voltou, né? Então, eu 88 posso seria o entender, correto, né? eu posso entender que ele fez o que com esse cara aqui, que fez a falha? O back. Eu posso entender que ele desfalhou a falha, né? Porque se eu rompi, confirmei e não fui, eu ia descer para pegar um outro ponto. Aí o que que eu fiz? Eu desci e não me mantive aqui abaixo, eu voltei. Então eu falhei essa falha. Eu não consegui me manter aqui para ir embora. Então eu falhei. Mas eu sou branquinho, Nando. Eu não gosto desse doji aqui. Porque ele fica sem falar para nós as coisas. Ele fica assim, aquele cara que só dá sinal e não fala nada, né? É só fica. é, Aí, pessoal, eu tenho também um recurso de quem para mim ver isso? Do 3 minutos, tá? Eu vou por 3 minutos agora. Tô lendo, pessoal. Eu estou tentando ver se eu consigo comprar esse negócio aqui. Então, vamos lá. O 3 está nessa tendência aqui, pessoal. Ó, nessa daqui. Ok, não. A razão está aqui embaixo. Ó, tá bem? A razão está aqui embaixo. Ok, Zenando. Vamos lá. Aí eu tenho este pullback aqui, ó. Este pullback aqui, ó. Ele ainda está valendo. Ó, já testei ele 2 vezes. Já testei a mínima dele. Já vim para cá para pagar e não fui. Já fui lá e não consegui. Tá bem? Então eu vou para os micro agora aqui dentro dele. Olha só, pessoal. Isso aqui tudo já tem que estar na tua leitura, pessoal. Tu tem 3 minutos para, a cada vez que acontece um negócio desse aqui, a tua linha está aqui. Você já tem que saber o que está acontecendo para esse lado de cá, tá? Para você saber. Ó, você já tem que entender o teste, você tem que entender a tentativa de rompimento, você tem que ver isso aqui. Porque tudo que eu explico na falha de uma tendência, de uma FIBO, houve teste, houve a tentativa, houve o teste, tudo, para você gerar algo quando dá uma falha. Para gerar um algo. O refino pode ser feito tanto no 3 quanto no 1. O 1 só não pode impedir o 3. Tá bem? Então preste atenção. Eu já tenho a leitura, pessoal. A minha leitura já aconteceu. O 5 não está impedindo a falha da confirmação do 10 para o 15. Pronto, eu já tenho a leitura. Agora eu preciso entrar de uma forma consciente. Tá bem? A tendência do 1 minuto, pessoal, é de alta. Qual o problema do 1 minuto aqui agora, pessoal? É o. O que foi? Não, não, tá errado o teu 3D. A tua leitura aqui não é para baixo, aqui é para cima. Para baixo era depois desse. O que que tem aí? Falem para mim, eu não estou entendendo. O que que tá vendo? Falem para mim. Sim, mas falem, eu tenho que entender o que vocês estão falando para mim. Você quer dizer que vai pagar isso aqui? É isso? Pessoal, ele ia pagar isso aqui quando fechou esse aqui, ó. Depois que fechou esse, não. Ele falhou, a falha. Ele vai para cá, ó. Para cá que ele vai. Ele vai testar aqui, ó, ou vai romper, não sei. Eu estou tentando ver se essa falha, pelo 3 aqui, se eu vou conseguir fazer a compra. Só isso. Pela falha já confirmada do 10. Ele ia pagar isso aqui nessa falha, pessoal, ó. Nessa falha. Só que ele não veio. Ele falhou a falha. Eu olho para cá e vejo se vou poder entrar ou não. É isso. Então agora aqui, o que que eu vou pegar? Como eu estou nesse pullback aqui, ó, que já veio tentar romper, que já testou, já fez tudo. Então eu vou dentro dele para saber o que está acontecendo, ó. Agora é que eu vou ver, ó. Eu estava nesta alta aqui, tá vendo? O micro dentro dele, ó. Dentro dele, tá, pessoal? Ninguém rompeu ele para cá e nem para lá. Eu tô nele ainda. Eu sou o pullback dele, ó. Eu sou o pullback dele, ó. Tá bem? Então a gente começa a ver aqui, ó. Aí ele vai, ó, o pullback dele, tá vendo, ó? Tá vindo.
Não falhou para o back dele, ó, não conseguiu ir, não foi, ó, tá vendo, pessoal? Ó, a alta aqui, ó, não foi. Aí ele falha, cria um novo movimento para tentar romper e tá indo. Aqui ele faz uma, vai para lá, cria outro movimento micro aqui, ó. E esse movimento micro cria uma outra estrutura. Como é que eu sei, Nando? Onde é que está a razão? O que está acontecendo? E você tem que enumerar, pessoal. Qual é a razão? Bom, eu tenho a impulsão e tenho a razão desse movimento aqui, micro. Olha só. A razão desse movimento micro é aqui, ó. Esse cara aí. Olha aí, pessoal. Eu vou subir, pessoal. Eu não vou cair mais. Deixa eu ver se eu devolvi. Não, não devolvi. Eu vou subir, cara. Esse movimento aqui vai subir para cá. Vai pagar isso aqui. Não sei se vai romper. Mas é a minha oportunidade. Ó, é a minha oportunidade. Por quê, Nando? Porque eu rompi, confirmei e não fui. Vou testar mais abaixo. Fui testar e não consegui para cá. Mantive no ponto da compra. Então eu falhei. Levo em conta, levo em conta, levo em conta, levo em conta e pronto. O mais importante da leitura é o que, Nando? O mais importante da leitura é que o 10 inverteu, gente. Vocês têm que ter isso na cabeça. O 10, quando ele inverte a tendência, ele vai para o alvo do 15, do 120. É isso que ele está dizendo. Pega o 10, soma com o gatilho do 30, soma com a inversão do 15, confirmando o 30. Isso tudo é regra do premissas. Soma os 5, que não está impedindo a confirmação do 10 em relação ao 15. Pega o 3 minutos, que você também refina. Pega 1 minuto. Então você tem um primeiro alvo aqui. E você só vai estopar quando agora? Aí entra a questão. Quando que eu estopo isso aqui, Nando? Você só vai estopar quando este movimento aqui, pessoal, falhar. Ó. Esse cara aí, ó. Você só pode sair desse trade se esse cara romper isso aqui, confirmar esse rompimento. Aí você põe um stop atrás dele. Senão, você vai estar estopando de graça. Se você não tem como fazer isso, aqui, mede o tamanho do stop. No meu caso aqui é 150 pontos. No nosso caso aqui, 150 pontos. Hoje em dia não dá 150, né, pessoal? Mas, ó, 150 pontos. É aqui o teu stop. Ó. Se ele descer direto, aí ele te estopa financeiramente. Se ele não descer direto, pessoal, não importa se ele rompa, confirme, você vai botar atrás daí. Ou ele pega no financeiro, ou ele pega no técnico. Um dos dois. Por que, Nando? Então, você vai estopar. Porque se ele inverter, eu tenho que entender o quê, pessoal? Eu tenho que entender o quê? Que o preço vai buscar um ponto de compra mais abaixo. Não é isso? Do maior. Aí eu pergunto, aonde é o ponto de compra do 10, Nando? Olha só. Olha aqui. É aqui, ó. É isso que eu tenho que entender. Se até aqui, cara, não der 150 pontos, ó, vai dar, ó, vai me estopar. Se ele descer até aqui, pessoal, no ponto de compra dele, ele vai me estopar. Só que ele só vai vir aí. Eu posso segurar o stop também, dá 20 pontos a mais, não dá diferença. Mas eu só posso estopar isso aqui. Eu só posso estopar. E esse preço só vem aqui se este movimento, esta tendência, isso aqui é uma tendência, só se ela inverter. Por quê? Eu levo a risca o que o premissas fala. Como assim, Nando? Se a tendência do 10 inverte, ele vai para o alvo do 120. Se a tendência do 1 minuto inverte, ele vem para o alvo do 10. Nesse caso, é o alvo de compra. Se ele está na alta e fez a primeira falha, pessoal, acabou, cara. É aqui que você vai entrar. Isso só vai sair se ele fizer isso. E ponto. Soma isso, soma isso, soma isso. Acabou, pessoal. Tu tem a primeira oportunidade de entrar. É aqui. O stop não é caro. Você está dentro do contexto. Esperamos 8 candles de 10 que não saiu do lugar, ó.
até que ele inverte a tendência dele, confirmando a do maior. Cara, não tem como não fazer um trade desse. É impossível não fazer um trade desse. Aonde é o alvo, Nando? Claro que é aqui, né, pessoal? Se passar é aqui. Se passar é lá. Enquanto essa fibra que se criou aqui, pessoal, ó, enquanto que esse 10 aqui que se criou aqui, ó, enquanto ele não inverter, ele vai querer ir lá. Ó. Assim como toda vez que ele fazia a falha aqui, eu estava pensando que ele vinha para baixo. Para ir aonde? Para ir para cá. Mas ele não quis vir, ele não passava da razão aqui, ó. Ele não devolvia a razão para cair, cara, não tinha jeito. Então, não vende, ué, deixa quieto. E também não compra, por quê? Porque não estava dando as confluências com o 5. Cada vez que eu tinha um gatilho aqui, o 5 não dava. Cada vez que o 5 não dava. Puta merda. Aí não deu. Agora eu tenho a inversão do 15 e a confirmação do 10 e o ponto de compra. Eu não preciso de mais nada, pessoal. Eu preciso de uma falha simples dela aconteceu aqui. Então eu vou comprar. Se nós tomarmos o stop, a gente espera o preço chegar lá em cima e ver se consegue fazer a venda. Pronto, acabou. É isso aí. Então, vamos fazer a nossa compra agora. Depois de uma hora, depois de quase uma hora e meia, aqui, pronto, comprei. E vamos embora. O stop já está pré-definido como vai ser. Então, é isso aí. Então, agora a gente vai. Ó, esta falhinha agora do verde aqui fica mais confirmada, né? Ó. O verde aqui confirma a falha do vermelho. O branquinho eu só comprei por causa do 1 minuto, do 3 minutos. Se eu não tivesse o 3 minutos de confluência, eu não compraria nesse branco. Eu esperaria esse verde aqui, ó, para desfalhar esse movimento. Ou, ou o que, que eu faria, pessoal? Nesse branquinho aqui, para saber se era uma falha. O que, que eu faria? O que, que o Premissas fala aqui? O que, que eu faria? Alguém lembra? Hã? Não? Pessoal, você pega, põe uma fibra nele, vai no 15 segundos e vê se é uma falha para subir ou se é uma falha para cair. Se é uma falha para subir, é porque ele é a falha para ir. Se ele é a falha para cair, quer dizer que ele vai descer para cá. O doji, você olha nos menores para saber o que, que ele fala dentro dele. Ele parou no mesmo lugar, mas lá no 15 segundos ele vai ter a leitura dele. Lá ele vai ter a leitura dele. Agora, pessoal, você vai monitorando as tuas fibras aqui. Ó. 1 minuto, criou outra fibra. Ó, tá vendo? Então a razão passa a ser quem? Esse cara aqui. Ó. Continua tudo igual. Ó. Puta, já é 10h46. Eu tenho que buscar a cachorrinha que tá lá no pet lavando. Ah, não, não é ali não, pessoal. Ele... Ah, não, é ali sim. É aqui sim. Tomara que suba. Olha, o 3 minutos não criou outra fibra ainda, tá, pessoal? Ó, é a mesma. Isso aqui, pessoal, essa leitura aí é conjunção gráfica na veia, pessoal. Na veia. Isso aí é o jeito que você encontra para o preço não te enganar, pessoal. Ó, aqui já mudou também, pessoal. Agora, ó. Você vai monitorando aqui, ó. Aonde ele fizer as falhas aí, você fica amigo, fica quieto, fica ligado. Ó, aqui já é um ponto de observação, tá? Ó. Aqui, ó, do 1 minuto. Ó. Aí é um ponto de observação, ó. Não vamos tomar stop, né, pessoal? Pelo menos.
Professor, o senhor já pensou em abrir sala? Eu já, cara, mas eu tenho que descobrir um jeito de fazer a sala, porque se é para fazer que nem o pessoal faz, eu não vou fazer, não. Tipo, ah, a região aí é de compra, é de venda. Ó, daí a pouco o preço vai embora. Ó, tô comprado aí, pessoal. A hora já tá lá em cima, cara. Eu tenho que fazer diferente, mas eu tenho que fazer de um jeito que eu consiga fazer isso e treinar também, né? Porque eu não vou ficar só olhando, né? E eu me embanando às vezes, eu tenho que estar falando assim, né? Eu não sei, eu tenho que descobrir uma maneira de fazer. Eu ainda não descobri essa maneira. Eu tenho feito treinamento sozinho aqui em casa para tentar fazer isso, mas eu me embanando. Pessoal, a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, pessoal, porque se você abre uma sala, você tem uma bruta de uma responsabilidade, cara. É difícil, é complicado. O senhor tem razão, mas o seu operacional é fantástico, né? Como a maioria né, o próprio Ariel, o Alberto, Davi, né? São excelentes traders também, tudo no mesmo. Claro que a sua premissas é fantástica. Eles têm sala também, né? E seria mais um empreendimento, né? Digamos assim. Pois é, mas envolve um pouco de responsabilidade. Um pouco não, né? Muita. Eu não quero ser o mais do mesmo, pessoal. É isso que eu não quero. Se é Sim, para fazer isso, a pessoa entra na sala deles lá, é porque eles são ótimos treinos, está tudo certo, operacionais deles funcionam e está tudo bem, né? E manda bem, manda abraço, né? Mas agora, se é para fazer da maneira que é feito, que eu vejo nas salas que eu participei, um está comprado, um está vendido, um está não sei o quê, aí eu comprei, aí eu vendi, aí eu não sei o quê, o outro fica falando, o outro fica falando. Cara, aí eu não consigo ficar numa sala dessa. é verdade. Tem que ter responsabilidade, né? Tipo Principalmente quem assim, está se na eu sala, fizer né? a sala, pessoal, só vai ser operado premissas. E tipo assim, a pessoa tem que conhecer o premissas, não vai entrar todo mundo lá, vai entrar só quem já fez o curso do premissas, porque não tem como você conversar com uma pessoa leiga para operar o premissas, como é que vai fazer? É verdade. Né? Eu estou falando aqui, pessoal, eu preciso de uma falha confirmada. O cara nem sabe o que é uma falha confirmada. Eu falo, ó, nós vamos comprar aqui, pessoal, mas tem que ter uma falha confirmada no M1, tá? Ó, é região de compra e tal, sabe? E aí você fala da falha confirmada, como que tem que ser. Aí você dá uma entrada, ó, o 10 confirmou, pessoal, ponto de entrada no M1 é aqui. Tudo que você fizer antes disso, o stop tem que ser aqui atrás. Você vai ter cash para aguentar? Tipo essas coisas, né, que você tem que ir falando, né? E tal. E o alvo é tal lugar. Bom, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, não adianta eu botar a sala e chegar lá e falar, ó, pessoal, eu já entrei, tá vendo? Ó, eu entrei aqui, tá, pessoal? Eu não esperei fazer isso, não esperei fazer aquilo, né? Ah, mas aí fica ruim, né? É verdade. Ó, pessoal, deu 500 pontos, acabou o trade, ó. Pronto, pronto. Esperamos. Quanto tempo para fazer esse trade, pessoal? O que é que precisava acontecer para fazer o trade? Essa fibra falhar. Era só a inversão ou a tentativa de rompimento, pessoal. Quando ele dava as falhas aqui, ó, em nenhum momento o 5 deu oportunidade para mim fazer o trade. Nenhum momento. Então não tinha trade, cara. Não tem, não adianta. Quando acontece é porque o preço vai desandar. Entenderam? Quando acontece é porque o preço vai andar nessa hora. Ó, quando aconteceu a inversão do 15, ele estava confirmando o gatilho do 30, ó, essa falha do 30. Ó. Ele estava confirmando. Eu ainda não tinha certeza que o preço ia subir, pessoal. Agora, quando o 10 inverte, pessoal, ele leva para o alvo do 120. Entenderam? Isso você não pode esquecer.
Enquanto o 10 é baixa, pessoal, eu estou preocupado com o alvo aqui de baixo, ó. Entenderam? Pagamento da FIBO do 120, que é a tendência de baixa. Essa tendência ainda é baixa, ó. E se o 120 inverter isso aqui, pessoal, ele vai lá no alvo de quem? É a mesma leitura, vai lá no diário, nem sei onde é que está a linha do diário. Vai testar lá para cima, o alvo do diário. Entenderam? Porque o diário é o quê? O diário era uma falha para subir, cara, olha aí. Ó. O diário não é que era uma falha para subir, estava no ponto de entrada. O diário tinha esse primeiro alvo do teste, que era o próprio 120, e o outro alvo é aqui em cima, né? Ó. Então, se o 120 inverte, ele quer levar para onde? Para cá, ó, para o teste. Porque eu estou na tendência de alta, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, ó. Esse cara não falhou ainda. Ele não falhou ainda, né? Então, se ele não falhou, ele ainda vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele só não faz esse movimento se ele fizer o quê? Se ele fazer isso, ó, testar, parar, aí ele vai. Aí ele não vem para cá, porque daí o pagamento dele, a falha dele, é na razão. Aí tudo bem. Aí ele testa o que tem que testar, volta, tenta romper. Esse movimento que chega aqui vai ter um pullbackzinho, uma tentativa, e aí vai embora. É isso que ele faz. Né? Vai ter momentos que ele passa direto? Vai, obviamente que vai. Ah, não, pode passar direto? Pode. Mas aqui agora, agora você criou outra oportunidade de trade, ó. Se você não conseguiu comprar aqui, você cria outra, cara, e pronto, você vai fazer a mesma leitura, ó. Pega aqui na razão, que é aqui, não mudou nada. A tua tendência é esta. E aqui são os pontos da sua compra, cara. Mudou. O que que mudou? Nada. Você só vai continuar com a tua leitura. Você vai continuar com ela. Se ela continua indo, qual é o alvo do 120? É lá. Se ela falha, qual é o alvo do 120? É cá. Professor, tá aberta ali uma ordem ali de venda ali, que era o antigo stop. Ah, é verdade. Tirar a bichinha daí, né? Aí que eu vou vender aqui nesse ponto aqui, aí é para ganhar um troféuzinho. Entenderam, pessoal? Então, é muita moleza operar o premissas, pessoal. Me desculpem, tá? É só ter paciência. Só. Tá vendo? Nós ficamos aqui lendo, tentando ver compra, tentando, e não dava. Cada vez que ele falha de um lado, não dava confirmação do outro. Não foi possível. Até que ele falhou. Como que ele falhou? Ele tentou romper, não? E falhou aqui embaixo? Não. Ele falhou invertendo a fibra. Pronto. Tudo que eu estava esperando. Ou a confirmação aqui embaixo para cair, ou a inversão para subir. Até que ele fez. Quando ele fez, deu meus trades. Pronto. Por quê? Porque eu sabia que esse movimento tem que falhar e a razão é aqui, ó. Era esse cara aí. Enquanto essa razão não se perdia, não ia ter conversa para cair. Agora, por que que você não conseguiu vender, Nando, quando ele falhou aqui, ó? Porque cada vez que ele falhava aqui, não havia confirmação aqui. Aí não deu para fazer. Simples assim. Só foi possível fazer um trade. O 120 nem fechou ainda, né? Ah, não, aqui é o diário. Não, 120 fechou. Vai fechar agora o 120. O que que ele vai fazer agora? Cada vez que fecha o 120, pessoal, você tem uma nova pré-análise. Lembrem-se, você tem uma nova pré-análise. Quando ele fechar, você tem uma nova pré-análise. Olha aí, fechou. Eu vou perguntar a vocês agora, os meus amigos, do Premissa. O que é, o que é que isso aqui diz para nós? Essa falha do 120. Falem para mim. Vai subir. Rompeu, confirmou, o outro testou e não foi. E o 60 Exato. inverteu. O 60 Isso, e o inverteu. 60 inverteu. Pronto, pessoal. Eu já sei que o preço vai subir. Eu já sei. Se eu conseguir vender aqui, é só uma retração. Se eu conseguir fazer essa venda. É só uma retração, porque ele vai subir. Enquanto o 120 não fechar, agora essa é a leitura dele. Entenderam?
Eu não vou acompanhar aqui, eu não vou deixar rodando, que tinha 11 horas, eu vou ter que sair. Mas, ó, eu vou encerrar esse negócio aqui e vou lá no dia lá, vamos lá ver o que que aconteceu com 10 minutos, se ele deu compra aqui, só para a gente fazer. Eu sou muito curioso, a gente tem que ver isso, pessoal. Quando acontece a falha, vai lá e veja que aconteceu o negócio. Ah, eu já bati minha meta, enterrou meu replay, tudo bem. Mas vai lá, faça um estudo, vai lá e olhe, para ver se aquilo que o Premissas fala, ele se cumpre, se é isso mesmo, se foi possível. Será que foi possível fazer minha compra? Será que foi possível vender uma retração? Entendeu? Estude. Eu já tenho a confirmação que ele vai subir. Por quê, Nando? Porque o 120 fez a falha de 60, confirmou. A falha de 60 está confirmada pelo 30, que está hiper confirmada pelo 15, que a tendência do 10 é alta, então eu já tenho a leitura. Eu já sei o que, que vai acontecer. Ok? Então, vamos lá, só uma olhadinha antes de encerrar, pessoal. Vou fechar aqui. Vamos lá nesse dia, vou apagar tudo isso aqui. Ó, vamos lá, vou encerrar aqui, vou lá no dia, esqueci até o dia, 20 de agosto. Finalizei. Agora eu vou lá no dia 20 de agosto. Vou abrir aqui. Vou no 120 aqui. Vinte de agosto. Não, não era. É 20 de agosto. 20. Ué, 20 de agosto de 2025. Tá certo. É mesmo. Mas parece que não era esse gráfico aí. Que dia que era, pessoal? Ah, é aqui em cima, né? Onde que era? Tá no dólar aí, ô Nando. Ah, tá no dólar. Ô, bicho besta. Nossa senhora, é o fim da picada. Né? Que? Eita. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Inverteu, subiu. Foi testar quem? Quem, Nando? Quem que ele foi testar? Ai, pessoal. Aí ele criou a tendência de alta. Aonde é a compra, Nando? Na razão. Oh, Nando, mas não é possível. Ah, pessoal, me desculpem, viu? Ó, criou outra tendência, gerou outro ponto de compra. Foi embora. Então, veja, pessoal. Agora vamos ver se o 10 deu oportunidade de compra desse negócio aí. Vamos lá ver? 10, 20 de agosto. Aqui. Olha que coisa linda, pessoal. A razão. Olha, pessoal. Olha, olha. Que arroz com feijão lindo no ponto da compra. Olha, que coisa linda isso daí. Vamos ver se eu vou pegar essa venda aqui, pessoal. Vamos ver? Era essa a tendência. Isso aqui é o que, pessoal? Uma falha de impulsão, Falha correto? de projeção. Isso. Falha de projeção. Ponto. Acabou. Quando eu tenho uma falha de projeção no 10, o que é que eu olho no 5, pessoal? Se o 5, como é que ele me autoriza a vender aqui? Como? Tem que confirmar, tem que ter uma falha no 5, né? Arroz com Confirmada. feijão. A falha de projeção no 10 tem que ter uma falha confirmada no 5. Então, vamos ver se o 5 deu essa entrada aí para nós. Vamos ver? Ó, vamos lá. Todo mundo sabe o que tem que acontecer aqui. Vou pegar o 5 e vou ver. O que é aqui, pessoal, no 5? Arroz com feijão. O teste e o preço despencou. Nada, foi possível vender? Não sei, né? Vamos ver.
Eu tinha venda. Quero vender. Agora vamos no minuto. Vamos ver o que se deu stop, que diabo que aconteceu aí. Ah, um minuto não vai aparecer, pessoal. Ai, que pena. Não vem um minuto. Ó. Ah, se eu soubesse, não tinha feito. Ah, não deu, pessoal. Um minuto não vai dar para nós ver. Mas, enfim. Agora eu pergunto, pessoal. Como é, como é, essa semana, eu fiz duas vendas, se não me engano, no Mercado ao Vivo, que eu mostrei para vocês, uma falha de projeção, ou foi uma, não me lembro. Eu fiz uma venda desse jeito aí, com esse tipo de falha aí, que eu expliquei para vocês. Ó, 20/8/2025. Agora eu pergunto, pessoal, como é que eu não vou crer no premissas com todas essas confluências que a gente fala com vocês? Como que eu posso, pessoal, é, sabe, duvidar de um operacional desse? Como é que a gente faz? Ó, ah não, aqui já era, aqui já inverteu, né? Aqui já inverteu, pessoal, já é outra coisa aqui, ó. Já mudou aqui, ó. Aqui já é tendência de baixa. Isso aqui já é ponto de quê, pessoal? Hã? De venda. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu não sei nem o que falar mais para vocês, para provar que o premissas é isso aqui. Tá bom, pessoal? Valeu? Um abraço para vocês. Valeu. Gravei esse negócio hoje aqui. Vamos ver como é que ficou para mim colocar no YouTube lá. Tá bom? Pra vocês dar uma estudada se quiserem. Tá bem? Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, rapaziada. Obrigado, Obrigada, professor. prof. Com Deus. Valeu, Valeu. Nando, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.